E o sermão que eu vou pregar hoje, ele é um sermão perigosíssimo para quem é teimoso. Pode levar você mais em direção à tua teimosia ainda. O mundo oferece a você aplausos, o mundo oferece a você coisas passageiras, e você está casado, aliançado com aquilo que é eterno. Não espere que os seus amigos entendam você. A maior tragédia do cristianismo é quando a igreja ouve pessoas que nunca nasceram de novo. Quando as tribulações vêm, é nesse momento que a essência do Espírito que está dentro de nós sai para fora e brilha para a glória e fama do nome de Jesus. E Paulo tinha o avanço da igreja em mente, mas o apóstolo Paulo tinha muito menos liberdade do que você e eu temos. O que o Espírito pergunta para você e para mim agora é: o que você vai fazer com a liberdade que você tem? Muito bom dia, família Vintage. Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 21, verso 1 ao capítulo 22, verso 29. Paulo chega a Tiro. Atos 21, do verso 1 ao verso 6. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos, e eles voltaram para casa. Paulo em Cesareia, Atos 21, do verso 7 ao verso 16. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim e partir meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram da Cesareia conosco, trazendo consigo Menazon, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Paulo chega a Jerusalém. Atos 21, do verso 17 ao verso 26. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés,
dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo é preso no templo. Atos 21, do verso 27 ao verso 40. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorram! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: Mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: Seria possível dizer algo para o senhor? O comandante respondeu: Você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: Paulo apresenta sua defesa. Atos 22, do verso 1 ao verso 21. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu. Nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levanta-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e chegando perto de mim disse: Irmão Saulo,
recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para reconhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me uma êxtase. E vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Paulo livra-se de ser açoitado. Atos 22, do verso 22 ao verso 29. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele! Mate-o! Porque ele não merece viver! Enquanto eles gritavam, tiravam suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano, sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Muito bom dia, meus irmãos. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja e é uma alegria muito grande receber você aqui nessa manhã. Ontem no grupo dos homens nós estávamos ali numa pequena conversa amistosa sobre futebol, né? Então os homens aqui sabem como é que, quem estava dentro do grupo ali sabe como é que é. Aquelas alfinetadas entre gremistas e colorados, né? Sabe muito bem como é que é. Aí nós estávamos ali falando, né? E de repente o Grêmio tomou 3-0, né? Mas esse é um detalhe, né? Um detalhe. E estávamos conversando. Aí eu larguei ali, mas só para ilustrar, né? Uma foto do maior ídolo do Inter, Gabiru. Olha o nome do maior ídolo. Gabiru. O maior ídolo do Inter, o maior nome da história do Inter, Gabiru. E eu botei ali a foto dele, que ele tem uma foto com a camisa do Grêmio, né? Detalhe. E daí na hora o Matheus botou rindo assim: o que tu quer? Tu tem uma foto, tu tem um vídeo na internet beijando a camisa do Inter. E tem. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu estava na casa de 2 amigos meus. E era uma semana antes do carnaval. Isso fazem 13 anos. Desde então o Inter não ganha mais nada. E o que ocorre? Eu falei assim: é feriado agora, vai ter feriado agora, né? Feriado de carnaval. Aí um deles, que era na época, eu não sei, a gente perdeu o contato, mas eu não sei o que ele faz hoje, mas na época ele era supervisor do setor de caminhões da empresa. Ele era um gerente grande, assim, que cuidava, óbvio, de trabalho, de contratar pessoas. Esse cara olhou para mim e disse assim: não existe feriado de carnaval. O que uma pessoa normal faria? Tá bom, eu não sabia. O que um teimoso faz? Não, tem feriado sim. E eu estou discutindo com um cara
que contrata pessoas. E ele disse para mim assim: não existe feriado de carnaval. É tudo facultativo. Na minha cabeça, só a quarta-feira de manhã e a segunda era facultativo. Algum dia do carnaval, eu pensei assim, não, alguma coisa nesse bolo aí tem de feriado. E ele disse, não existe no Brasil feriado de carnaval. E ele, colorado, e eu, com um coração muito bondoso, eu estava na casa de um jogador do Internacional, que ganhou do Barcelona. Lá, na hora, eu olhei e disse, eu vou ferrar com esse cara. Eu propus uma aposta. Vamos fazer o seguinte: quem perder tem que botar a camiseta do time e tem que pegar a camiseta do rival, dar um beijo e dizer, como é que é a frase mesmo? Nem me lembro. Meu sonho é ser igual ao papai. E na minha cabeça ia ser muito legal ter aquele jogador campeão do mundo vestindo a camiseta dele ali e beijando a camisa do Grêmio. Eu só via isso. Então nós fomos para a internet e na internet estava, não existe feriado. Aí vem outros sites aí, começamos a ver tudo, não tem feriado de carnaval no Brasil. Aí eu parecia o cara lá de Esther, que fez a forca e foi pendurado na própria forca. Na hora, na casa de um colorado, brotou uma camisa do Grêmio na hora. Pode botar aí. E vieram com uma camisa do Inter. E daí eu pego, boto a camisa do Grêmio e dou um beijo, rapidinho assim. Meu sonho é ser igual ao papai. Falei bem rapidinho. E os caras gravaram, cara. Largaram na internet. Cara, na época, quando largaram aquilo no Facebook, veio um monte de gremista me ameaçando, cara. Por que eu passei por isso? Por que eu passei por isso? Porque o meu sonho é ser igual ao papai? Não, porque eu sou teimoso. E o sermão que eu vou pregar hoje, ele é um sermão perigosíssimo para quem é teimoso. Se você é uma pessoa teimosa, como eu era, você tem que ter muito cuidado com o que eu vou pregar hoje aqui. Cuidado com o que eu vou pregar. Por quê? O que eu vou falar pode levar você mais em direção à tua teimosia ainda. E isso é um perigo. O mínimo, o que não deveria ser feito a um teimoso é, cara, ninguém te entende. Ninguém te compreende. Tu é um gênio incompreendido. Tu é um John Piper que ninguém investe. Cuidado. Então o que eu vou falar aqui, eu quero que você cuide com o que eu vou falar. Porque há uma probabilidade de esse sermão não ser para você. Ou ser só um pedacinho. Cuidado. Tenha muito cuidado. Paulo segue em missão. O apóstolo Paulo segue em missão. Semana retrasada, nós estávamos em Atos, nós fizemos um hiato semana passada. Então, vocês se lembram, atenção aqui, Atos capítulo 20. Falei sobre paternidade, quando o apóstolo Paulo chama os presbíteros de Éfeso, no porto de Mileto, ele dá uma série de recomendações. Vocês se lembram disso? Agora Paulo segue viagem, o apóstolo Paulo segue, e aqui nós vemos a incompreensão que o apóstolo Paulo sofreu. E isso vai ocorrer com todos que querem seguir Jesus. Todos. O título desse sermão é: se você quer avançar, prepare-se para ser incompreendido. Se você quer avançar seguindo Jesus, prepare-se para que as pessoas não compreendam você. Prepare-se para ser incompreendido. Prepare-se. Você se prepare para ser incompreendido em primeiro lugar pelos seus amigos. Se prepare. Amigos, eles têm o poder de nos constranger a fazer coisas que nós não queremos e que não devemos fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou um amigo
que eu tenho uma facilidade muito grande de fazer os meus amigos fazer coisas que eles não querem fazer. A vida toda foi assim. A vida toda. Então, o Pedro, acho que não está aqui, eu cansei de chegar na frente da casa do Pedro. Pedro era solteiro ainda. Pedro e o Marco. Chegava na frente da casa deles de carro, ligava e dizia: ô meu, desce aí rapidinho. Os guris desciam. Os guris já desciam assim: o que foi, Jack? Vamos dar uma volta aí, cara. Mas a gente está de chinelo, cara. A gente não vai longe, né? 2 da manhã eles estavam voltando para casa comigo. Tipo assim, cara, muitas vezes. E não é só eu para alguns amigos. Tem alguns amigos que têm o poder de acessar o meu coração. E eles dizem: cara, eu não quero. Apesar de ser um cara, vocês me conhecem, eu sou um cara hoje, depois de casar com a dona Thalita, bem decidido, ok? Só que, cara, tem coisas ainda que os amigos, eu vou fazer pra ali, não dá, tem que agradar o fulano. Alguns amigos têm o poder de fazer isso com a gente. E Paulo não fugia à regra, ele também tinha amigos. Então nós precisamos cuidar com o poder que nós damos para os nossos amigos. Escute isso aqui, você e eu. Algumas pessoas terão mais poder de acessar o nosso coração. O Barba e eu, falando com o Cássio: ô meu, nós vamos treinar, cara. A gente vai treinar agora. E o Cássio: não vou, cara, não vou poder ir. E a gente tem um grupo nosso, né? 3 brothers, 3 camaradas. Aí a gente fala assim: tranquilo, Cássio, fica capaz, fica tranquilo, nós estamos indo. Daí o Cássio: cara, não vou poder ir. Dá 30 segundos, o Cássio: meu, se eu aparecer aí e não treinar, que eu tô com as costas doendo, cara. Se eu aparecer aí e não treinar, vocês vão ficar enchendo meu saco. Bem capaz, cara. Não, venha se tu quiser. Daí o Cássio chega. Daí, vamos fazer só uma sériezinha aí, Cássio. O Cássio: eu vou ajudar vocês. Não, Cássio, fica de boa aí. Quando vê, o Cássio tá treinando junto com a gente. Amigos têm esse poder. E Paulo tinha amigos. Paulo sabia das suas responsabilidades. E aqui eu quero que você entenda um negócio aqui. Paulo tinha uma responsabilidade de ir a Jerusalém. Por que Paulo estava com vontade de ir para Jerusalém? A gente lê o tempo todo Paulo dizendo: eu quero ir para Jerusalém, eu quero ir lá. Ele para no porto de Mileto, ele não vai até Éfeso, porque ele quer ir até Jerusalém. Escute isso aqui: a igreja estava nascendo dividida entre os da circuncisão, os judeus, e os gentios, a turma dos sem pedigree, nós, ok? Então a igreja estava nascendo dividida, a igreja estava nascendo com pessoas de um lado e pessoas de outro, e Paulo é o cara que faz o parto da igreja, mais ou menos como o cara que cortou o cordão umbilical. E nesse período aqui, a igreja corria um grande risco. Que risco era esse? O risco de se tornar apenas mais uma seita judaica. A igreja, ela quase acabou já no início. Ela quase foi destruída no seu início. Porque se ela inicia rompida, sem ser seria um movimento que teria acabado. Então, qual é a mentalidade de Paulo? Paulo está com a oferta que ele recolheu das igrejas da Macedônia, com as igrejas gentílicas, e ele quer levar essa oferta e entregar na mão da igreja de Jerusalém. Tem um escritor que ele diz: presentes são como um anzol. E é isso mesmo. O que foi que Jacó fez quando ele queria acalmar o coração do seu irmão? Ele enviou presentes na frente. Você envia presente na frente, assim, cara, estamos de boa, estamos bem, ok? Então, qual a ideia de Paulo? Paulo quer ir pessoalmente em Jerusalém para entregar esse presente, essas ofertas na mão dos pastores de Jerusalém, para dizer: nós somos uma igreja só. A igreja gentílica ama a igreja
aqui judaica. E ele precisava fazer isso pessoalmente. Escuta uma coisa aqui, pastores. Pastor, escutem. Escutem aqui. Todos os pastores que estão aqui. Existem coisas que tem que fazer a gente. Existem coisas que nós não podemos delegar. É muito bonito, é muito lindo líderes que delegam coisas, mas existem coisas, sabe, que quem tem que fazer é a gente. E Paulo entendia isso, e ele não tinha como delegar isso, ele não tinha como passar isso para outra pessoa, ele tinha que fazer isso, ele tinha que ir a Jerusalém e mostrar a forma prática de amor. Paulo carregava esse fardo, só que os seus amigos não. Então Paulo, na cabeça de Paulo, eu tenho que ir a Jerusalém. Na cabeça dos seus amigos, não precisa ir, cara. Não vai. Fica aqui. Não vai. Por quê? Paulo está preocupado com a igreja. E os amigos de Paulo estão preocupados com Paulo. E alguns vão dizer, nós vamos até trazer um pastor na conferência aqui, e ele é da tese que Paulo foi teimoso aqui no texto. Eu discordo completamente disso. Os caras vão dizer que Paulo foi teimoso, que Paulo foi para Jerusalém de forma teimosa. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. E para mim, tudo isso se resume em Atos 23, 11, que a gente vai ler semana que vem, mas eu vou ler só esse verso para vocês. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Ou seja, Jesus estava dizendo que do jeito que ele agiu em Jerusalém e testemunhou em Jerusalém, ele deveria repetir aquilo em Roma. A ida de Paulo para Jerusalém não foi uma ida contrária à vontade de Deus. Aí nós temos o verso 4, e o verso 4 é o mais tenso. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Como é que a gente faz com isso aqui? Juntando com o verso 11 do capítulo 23. Entenda, eles eram movidos pelo Espírito. Com o que ocorreria com Paulo em Jerusalém. Se você seguir lendo o texto, você vai ver. Quando o profeta Ágabo chega, pega o cinto e faz todo aquele drama dizendo o que vai ocorrer em Jerusalém. E como o Espírito está revelando o que vai ocorrer em Jerusalém, eles ficam pedindo para Paulo não ir. O Espírito não estava dizendo para Paulo não ir. O Espírito estava dizendo o que ocorreria com Paulo. E eles, entendendo isso, movidos pelo Espírito, eles recomendam, pedem para Paulo não ir. Paulo está sendo incompreendido pelos seus amigos. Do verso 10 ao verso 12, Ágabo, ele não proíbe Paulo de ir, mas ele está falando para Paulo o que lhe aguarda. Verso 13 e 14. Fica com a Bíblia aberta aí, meu irmão. Verso 13 e 14. A Thalita diz isso aqui é tu, meu amor. A Thalita diz isso aqui é tu. Verso 13 e 14. Mas ele respondeu: o que vocês estão fazendo aí ao chorar assim e partir meu coração? Sabe, está fragilizando o homem. Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Então vai. O que está ocorrendo aqui, gente? Os amigos de Paulo não estão entendendo as coisas. Não espere ser compreendido pelos seus amigos. Não espere que os teus amigos compreendam você quando você decidir seguir a Jesus. Sei que isso aqui, você não seguia Jesus, e você agora passou a seguir Jesus. Você não via na igreja, a sua vida era balada, a sua vida era pecado, a sua vida era um monte de porcaria. Aí agora você decidiu seguir Jesus. Aí os seus amigos agora: mas espera aí, que é isso? Que é isso? Cadê o pichote pegador?
Eu trabalhava com cobrança e um dia eu cobrei um cara que o e-mail dele era pichotepregador@hotmail.com. Pichote, e ele era carioca, então ele falava assim, ó, eu perguntei, senhor, qual é o seu e-mail? Ele, pode anotar aí, pichotepregador@hotmail.com. Legal. Peraí, meu, tu era o pichote pregador? Peraí. O que ocorreu contigo? Os teus amigos não vão entender. Eles não vão compreender. Não espere que eles entendam você. Não espere que eles aplaudam você. Você deveria, é a maior notícia da sua vida. E os seus amigos não estão felizes por causa disso. Em segundo, não espere ser compreendido pelos seus amigos quando você colocar no seu coração que você vai se consagrar ao Senhor. Não espere. Você decidiu não apenas seguir, mas você quer ser santo. Você colocou no seu coração que você não quer mais perder tempo. Você olhou para o autor e consumador da sua salvação. Você olhou para ele e disse, basta. Basta um tempo corrido que eu não te conhecia. A partir de hoje eu vou te conhecer. Eu vou viver para ti. Não espere que os seus amigos aplaudam você, que os teus primos se alegrem com você, que o teu tio cachaceiro, vagabundo, que vive traindo a tua tia, que a tua tia sem vergonha, vavá, gagá, bumbum, dadá, não espere que ela vai fazer um bolo para você e vai dizer, ai meu sobrinho, coisa linda. Não espere que a tua prima que já está no terceiro aborto aplauda você. Eles não vão entender. Eles não vão compreender. Não espere ser compreendido pelos teus amigos quando você priorizar a eternidade ao invés do bem temporal. Você coloca a eternidade na frente daquilo que é passageiro. Você trabalha, você tem um serviço, e eles pedem para você fazer coisas que é pecado. Eu já falei para você o que vocês têm que fazer. Você tem que dizer, se levantar no meio do teu ambiente de trabalho e dizer, eu sou crente. Não fala, primeiro para com esse negócio de chegar na frente dos outros e dizer assim, eu sou cristão. Você tem vergonha de dizer. Diga assim, eu sou evangélico. Eu sou crente, aleluia, dos reteté, dos glória a Deus. Sabe? E faz uma cara de louco, arregala os olhos assim. Eu sou dos aleluia. E a minha... eu não tenho religião. E você vai falar assim, e a minha religião me proíbe isso. Assim. Priorize o que é eterno. Só que os teus amigos, eles não vão ficar felizes por isso. Não espere ser compreendido pelos teus amigos quando você não negociar o que Deus te deu em troca do que o mundo lhe oferece. O mundo oferece a você aplausos. O mundo oferece a você coisas passageiras. E você está casado, aliançado com aquilo que é eterno. Não espere que os seus amigos entendam você. Que legal. Olha que legal. O fulano está valorizando uma coisa da eternidade. Os seus amigos não vão entender, os seus amigos não vão te aplaudir, eles não vão ficar felizes com você. Coloca isso dentro da tua cabeça. Não espere que os seus amigos te entendam quando você ofertar consistentemente ao Senhor o seu tempo, os seus talentos e as suas finanças. Escute isso aqui. Quando você ama Jesus, você dedica o melhor a Jesus.
E aqui eu não estou falando só de dinheiro, também de dinheiro, mas não é só dinheiro. Eu vou dar um exemplo para você. Solteiros, levanta a mão bem alto aqui. Solteiros, escute isso aqui. É domingo de tarde. É 3 da tarde. 4 horas da tarde. Todo mundo se reúne para ir jogar vôlei, para ir fazer alguma coisa legal, que é bom ir. É bom você estar junto. É bom você participar desses momentos. Mas aquele domingo, você colocou no seu coração que você estaria se consagrando ao Senhor e você estaria de jejum. Você abre mão de coisas boas por uma melhor. E você fica trancado no seu quarto, lendo a Escritura e com os joelhos dobrados em oração. Amar a Jesus é dar o melhor a Jesus. É dar o melhor. É sábado à noite. Você sai todos os sábados à noite, todas as sextas-feiras com seus amigos, mas aquela sexta-feira você colocou no seu coração: eu vou ficar trancado no meu quarto, em oração, em jejum. Eu vou ficar aqui para conhecer o Senhor. Você está ofertando para o Senhor o seu melhor tempo. O seu melhor tempo. Todos vão no lançamento do filme e você já foi em vários e o Espírito cobra de você. Esse não. Eu quero você para mim. E você oferta aquele tempo ao Senhor. Escuta isso aqui que eu estou falando. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Escondido em Jesus, eu estou pregando o que eu fiz muito na minha juventude. Muito. Várias vezes. Eu estava sempre com os meus amigos da igreja. Mas por diversas vezes, na minha juventude, solteiro, eu dizia: não vou. Não precisava ficar falando para eles. Eu dizia: não vou. Amanhã a gente se vê na escola dominical, amanhã a gente conversa. Não vou. E eu ficava só eu e Jesus. Só eu e Jesus. Se você ama o Senhor, solteiro, você tem que ter condições de ficar só você, um violão e uma Bíblia, em um quarto, em um sítio. Só você, um violão, uma Bíblia e Jesus. Não espere que os seus amigos entendam quando você ofertar os seus talentos a Jesus. Mas cara, tu podia ganhar um dinheirão com isso. Porque, cara, eu estou entregando ao Senhor. Mas cara, tu podia... Por que tu está ofertando esse dinheiro aqui? Porque eu quero que a causa de Cristo avance. Eu quero que igrejas sejam plantadas. Eu quero que o Senhor avance sobre o nosso estado. Não espere que os seus amigos entendam você quando você abandonar mentira. Não, cara, se tem uma coisa que perturba as pessoas, é quando você abandona mentira. Fala lá tal coisa. Tá, mas isso não é verdade. Não, mas isso é uma mentirinha. Não existe mentirinha. Não existe. Não existe. E eu falei para vocês já. O primeiro sintoma, primeiro sinal de presença demoníaca é mentira. Pastor, mas eu menti. Se arrependa agora e confesse. Pecado. Não espere ser compreendido pelos teus amigos quando você deixar de compactuar com o pecado. Quando você amar os seus amigos e você confrontar eles. Não espere que os seus amigos vão aplaudir você. Ah, que legal. Que legal. Eu já contei para vocês a história. E o pastor vai repetindo. É que não tem como. Cara, tu pregar todos os domingos pro mesmo povo, não tem como não repetir a história. Não tem como. Por isso que pregador itinerante é tranquilo. Ele tem ali 5 sermãozinhos e ele roda o mundo pregando as mesmas coisas. Mas eu já contei para você a história que eu trabalhava numa empresa de segurança e o primeiro dia de trabalho eu cheguei com o meu uniforme passado. Era uma camisa, tinha uns frisos
E eu sempre gostei de passar roupa. E eu cheguei com a calça frisada, passada ali. Quando eu cheguei, o meu chefe olhou para mim e olhou para o meu colega. A camisa dele parecia que ele tinha colocado dentro de uma garrafa e tirado a camisa dentro de uma garrafa. Horrível. E daí o meu chefe olhou para ele e disse assim: cara, o que está acontecendo com o teu fardamento aí, cara? Imagina, primeiro dia de trabalho. Como o cara me amou. Como o cara me amou. Às vezes tu nem fala nada, só a tua presença já denuncia. A presença da tua família denuncia o que está ocorrendo na outra. Ok? Você chega no ambiente com os teus filhos normais. Não é nada... teus filhos normal. Estão ali lendo, sempre com um livrinho, alguma coisa na mão. Às vezes uma malcriação, tu vai e corrige. Uma família normal. Aí tu chega na festa de final de ano, chega lá a família do teu primo. A guria, a filha com cabelo azul. Nada contra quem tem cabelo azul, nada contra, Thaís, tá bom? Tá aqui. Ok. Antes azul do que vermelho. Obrigado. Aí, tá lá com o cabelo azul, né? Tá na federal, a gente já sabe para onde está indo. Sovaco pintado, feliz que agora as compras da Shein estão sendo taxadas. Isso é para ajudar, tá, gente? Isso é para ajudar, ok? Eu vi essa semana uma nota do cara, o cara pegou a câmera, era 11 mil, ele estava pagando 23 mil na câmera. Tudo pro bem, né? Para ajudar o governo aí. Você chega lá, é óbvio, cara, que as pessoas vão se irritar. Não espere ser compreendido pelos seus amigos. Quando você, assim como Paulo, entender a sua responsabilidade como homem. Cara, homem que está aqui, ó. Ei, não pensa que os teus amigos vão aplaudir você quando você prover as coisas para tua casa, quando você se preocupar com a sua esposa, quando você estiver no seu trabalho e tiver todo mundo falando: ah, cara, aí vamos pegar a comissão, e vamos fechar a zona, e os caras vierem convidar você, e você como homem colocar eles no lugar deles. Você não precisa ficar arrotando santidade, mas você está na sua. Aí os caras vêm e às vezes querem fazer piada com você. Na Homens Fortes eu vou ensinar como que você responde esses caras. E você tem algumas frases que você fala que cala a boca de todos eles. É a coisa mais linda de ver. É que não dá para falar aqui no culto de domingo pela manhã, no horário da família brasileira tradicional. Ok? Não espere. Então, em primeiro lugar, quer seguir Jesus? Os teus amigos não vão entender você. Eles não vão compreender você, assim como não entenderam Paulo. Em segundo, prepare-se para ser incompreendido por alguns obreiros e algumas igrejas. Aí o que ocorreu? O apóstolo Paulo chega em Jerusalém. Chegou lá. Aí ele se encontra com quem? Com Tiago. Tiago é o pastorzão mais judeuzão. Ok? É o pastor dos judeus. Paulo é um pastor dos gentios. Aí, cara, eu fico agoniado quando eu leio isso aqui, velho. Eu fico agoniadaço quando eu leio isso aqui. Paulo, com toda a humildade, os caras, que Paulo é teimoso, que Paulo é isso, que Paulo é aquilo. Meu, aqui nesse texto, eu vou mostrar para vocês como Paulo era um cara humilde. Paulo chega em Jerusalém, Paulo se encontra com Tiago e com os presbíteros. Aí, verso 19, e tendo saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Paulo começa, a ideia do grego aqui é tintim por tintim. Paulo foi contando, sabe aquelas pessoas que contam um caso que as mulheres amam? As mulheres amam isso. Sabe, eu chego em casa, tentando me perguntar tal coisa, eu disse assim, tudo que eu sei é o que eu acabei de te dizer. Isso mata a mulher, isso mata.
A mulher quer que você conte assim: então, tinha uma árvore balançando, passarinhos cantavam e voavam, e de repente aconteceu. A Thalita, tá, mas tal coisa. E eu não tenho o que dizer. Dali eu já vou começar a inventar, né? Ela quer que eu invente. Eu disse: amor, tudo que eu sei, eu não sei mais nenhuma vírgula do que tu quer saber. Isso mata, entendeu? Paulo não. Paulo contou tintim por tintim, vírgula por vírgula. Paulo contou para eles o que Deus estava fazendo. Aí eles fazem o quê? Verso 20. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus. Ah, que legal. Eles disseram: você percebe, irmãos, que há milhares de... Eles já vão para a ideia da lei ali. Eles não gastam tempo se alegrando com o que Deus estava fazendo por intermédio de Paulo. Eles se alegram, eles dão glória a Deus, eles ficam felizes, e daí eles já chegam no assunto que eles queriam tratar com Paulo. Porque Paulo está sendo acusado de fazer com que os judeus não guardem a lei. Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Paulo, em momento algum, ensinou isso aí. Aí eles falam para Paulo: ó, você percebe que, verso 20, que há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem se circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Aí ele fala: Paulo, estão falando que tu está ensinando os judeus a não guardar a lei. Isso é mentira. Aí eles têm uma brilhante ideia. Qual é a ideia? Paulo, tem 4 caras aqui, que eles vão no templo, eles vão lá entregar um voto que eles fizeram. Vá com eles. Vai junto com eles, Paulo. Paga o voto deles. E vai ficar tudo bem. E o que Paulo faz? Paulo teima? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Paulo, tá bom, vou fazer isso aí. E quando ele faz isso, dá maior chorner. Dá maior problema. Depois vocês vão ver, os caras vão prender Paulo dentro do templo. Paulo não ia no templo. Tiago dá essa ideia de jirico para ele. Não, tem uma ideia boa aqui, Paulo, ó. Pega 4 caras aqui, ó, que vão entregar o voto de Nazireu lá, vão rapar a cabeça. Vá com eles. Imagina isso, cara. Imagina isso. E Paulo, tá bom, vou lá, com toda a boa vontade. Imagina isso, cara. Com toda a boa vontade do mundo. Paulo valoriza esses irmãos. Gente, eu vou falar um negócio aqui. Por favor, entenda o que eu vou dizer. Entenda o que eu vou dizer. Os pastores estão aqui, calma. Mas Paulo está anos-luz de Tiago no entendimento do Evangelho. Anos-luz. Não tem nem comparação. Ah, mas pastor, e a carta de Tiago? Calma, é toda inspirada, é palavra de Deus, ok? É palavra de Deus, totalmente inspirada, cada vírgula do que foi escrito. Eu estou falando, quando você lê Atos dos Apóstolos, na forma como eles vão dialogando os atos de Deus vão se desenrolando, você vai vendo que a maturidade de Paulo está muito maduro, muito na frente de Tiago. A caminhada com Jesus, ela amadureceu Paulo. Os sofrimentos amadureceram Paulo. E fica clara a maturidade de Paulo aqui, não simplesmente nas cartas de Paulo, mas na submissão de Paulo. Paulo presta conta para aquela igreja. Paulo vai ali levar uma oferta para eles, para mostrar que a igreja dos gentios amava a igreja dos judeus. Paulo se submete a eles. Paulo presta contas. Paulo ouve o que eles estão falando. O assunto era totalmente o oposto. Só que aquela igreja ali era uma igreja que estava nascendo já doente. E todo o Novo Testamento, você vai ver, atenção aqui, ó. Muita andança aí, presta atenção. Você vai ver no Novo Testamento. Você vai ver isso. Igrejas doentes. Pergunta que fica. Como que nós nos tornamos uma igreja assim? Uma igreja que não compreende o agir de Deus muitas vezes. Primeiro, quando nós damos ouvidos a gente que não nasceu de novo. Isso é um perigo terrível.
A igreja de Jerusalém estava ouvindo pessoas que mentiam sobre Paulo. A igreja de Jerusalém estava dando ouvidos a gente que nunca nasceu de novo. E a maior tragédia do cristianismo é quando a igreja ouve pessoas que nunca nasceram de novo. E triste, alguns desses são pastores. Eles não serviriam nem para crente. E eles estão ocupando os púlpitos. Estão pastoreando o povo de Deus. É um lobo guiando rebanho. Isso é seríssimo, gente. Quando a palavra de Deus ela é trocada pela política, isso é seríssimo, gente. Nós nos tornamos uma igreja assim quando nos preocupamos com a opinião pública. Ficamos preocupados com o que falam de nós no Twitter. De tempos em tempos eu gosto de me animar, rir um pouco. Aí eu vou na aba de busca do Twitter e eu boto lá, Pastor Jack, Igreja Vintage. Aí vem tudo que as pessoas estão falando, que as pessoas não te mencionaram. Cara, é muito legal. É muito legal. Aí tinha um tempo atrás, assim, uns anos atrás, tem uma que eu não esqueci. Uma menina dizia assim: cara, tem uma igreja aqui em Porto Alegre, eu quero visitar essa igreja. Igreja Vintage. Tudo que eu vi deles eu achei legal, mas eles não mencionaram a igreja, então não aparecia. Mas se você buscar, aparece. E daí eu vi o diálogo dos caras, assim, é sensacional. E um cara disse assim: não, um luterano. Esses luteranos aí, né, Elvis? Cadê o Elvis? Esse pessoal aí é complicado. Aí, o luterano botou lá assim: não vai lá não. Isso aí é um engodo. São um bando de esperto. E a guria: por quê? Porque eles são um bando de fundamentalista, com uma capinha de moderninho. E eu disse: Isso, ele entendeu. Uau! Então, você não pode se preocupar com a opinião pública. Você não pode. Profeta não vai em festa de rei. Dane-se o que estão dizendo. O que importa é o que Deus está falando. Vocês se lembram quando eu falei naquele culto, há uns 2 meses atrás, sobre as religiões do amor? Vocês se lembram? Se lembram ou não se lembram? Olha o que está ocorrendo no mundo. Cadê o pessoal? Onde eles estão? Ah, o pastor estava errado. Será? Você vê alguém com um monte de bomba indo em um lugar explodindo, e antes de explodir dizer: Jesus é o Senhor. Você não vê isso? Mas eles invocam o nome de um demônio. Ah, você não pode falar isso. Sim, eu posso. É um demônio. Sim. Mas pastor, a sua igreja, a sua religião também é violenta. Olha o que o pastor Michael leu aqui no púlpito. O salmo diz: feliz aquele que esmagar a cabeça dos seus filhos contra as rochas. Sim, isso é uma oração. A diferença é que o povo de Deus ora barbaridades. O povo de Deus ora cada coisa devia. Pede cada coisa para Deus. Agora, se Deus vai fazer ou não, é problema dele. A diferença é que o muçulmano ele vai e faz. Entendeu? Você se lembra quando o pastor Anderson falou que nós deveríamos orar para Deus quebrar o queixo, a mandíbula do Lula? Vocês se lembram? Sim. Qual é a diferença de um cristão e de um muçulmano? O cristão ora: Senhor, quebra a mandíbula do Lula. O muçulmano vai lá e quebra. Ok? Quando nós nos tornamos uma igreja assim? Quando nos preocupamos com a opinião pública. Dane-se o que estão dizendo. Em terceiro, passa aí para mim, abençoado. Quando ignoramos a pluralidade bíblica da igreja. Pluralidade bíblica. Segura aí. Fala pluralidade, aí os caras já estão com os negócios do arco-íris aí. Segura.
Minha filha pergunta para mim, papai, o arco-íris. Eu disse, o arco-íris só é bom no céu. Fora do céu, o arco-íris é uma tragédia. O arco-íris só é bom no céu. Quando o arco-íris está no céu, é Deus. Quando está na terra, não é de Deus. Ok? Pluralidade bíblica. As igrejas não são iguais. Escute isso aqui. Nós não podemos querer que todas as igrejas sejam iguaizinhas a nós. Deixa eu dizer uma coisa. Agora, Mike, é dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro, a igreja Soma vai ser plantada ali, o embriãozinho da igreja. Nós vamos estar todos lá, né irmãos? Tá bem? Bem. O embriãozinho da igreja vai ser plantado em Novo Hamburgo. A igreja Soma, deixa eu dizer um negócio aqui. A igreja Soma, ela vai nascer igual a Vintage. Igual. Porque o Michael, ele é pastor da Vintage. Mas conforme vai passando o tempo, vocês vão notar uma coisa. A igreja Soma vai começar a se distanciar, não das doutrinas essenciais, mas ela vai começar a ter características próprias. Sabe? Que nem um filho. Olha, presta atenção aqui, gente. Presta atenção aqui. As igrejas, elas não são iguais. Deus não fez coisas padronizadas, como tijolinho, tudo de 6 furos. Não. Eu vejo pessoas dizendo, eu vi um programa com o Marco Feliciano, eu queria entrar naquele programa e queria falar para ele assim, abençoado, tu está errado, meu filho. Ele fala que o grande problema da Assembleia de Deus é que ela não tem um padrão. E ele compara com a congregação cristã, com isso, com aquilo, outro. E eu disse assim, o grande trunfo da Assembleia de Deus é que ela não tem padrão. É que ela se aculturou nos lugares de formas diferentes. Isso que fez com que a igreja crescesse. E vocês vão notar isso na igreja Soma. Ela nasce igualzinha à igreja. Depois eles vão notar assim, cara, acho que é melhor nós fazer assim. Sabe? E as coisas... O teu filho não tem gostos diferentes do teu? Sim ou não? Sim. A gente está lá... A Thalita pediu ontem, vamos comer uma pizza. Daí pedi de meio-dia para as gurias, para ela e para as gurias. Uma pizza. Você viu uma pizzazinha doce. A Thalita é uma formiga lá em casa. Aí a Bebel começou a comer pizza doce, terminou de comer a pizza salgada e começou a comer a doce antes. Aí a Thalita perguntou para ela, tá bom, minha filha? Aí a Isabel fez assim, mais ou menos, mamãe. O que é isso? Já tem opinião quando uma coisa é boa, quando uma coisa é ruim e quando uma coisa é mais ou menos. Entendeu? A Thalita comeu e gostou mais. Eu gostei. A guria, mais ou menos. A igreja ela é plural. E eles não entenderam aqui em Atos. Eles não entenderam isso. Nós somos uma igreja judaica. E eles não são uma igreja judaica. Tem que ter uma pluralidade bíblica. Tem uma liberdade para ser diferente na Bíblia. Ok? Mas o homem continua homem, mulher continua mulher, adultério continua sendo pecado, tá bom, irmãos? Fechou? Quando nós nos tornamos uma igreja assim? Quando tentamos resolver as coisas com jeitinho, sem confronto. O que eles deveriam ter feito? Tiago não tinha que ter dito para Paulo assim, ai Paulo, vai lá e paga lá o voto dos caras, sabe? Não devia ter feito isso. O que Tiago tinha que ter feito? Chamar os caras que falaram mal de Paulo e confrontar esses caras. É isso. Agora, como que muitas igrejas fazem? Vamos resolver isso aqui do nosso jeito. Vamos fazer um jeitinho aqui. Faz o seguinte, ó. Faz assim, ó. Eu vou estar lá, aí tu chega e faz uma pergunta na frente do fulano. Por quê? Por que é assim, irmãos? Por exemplo, vem uma irmã aqui para a igreja, eu vou dar um exemplo de uma coisa que nunca ocorreu. Vem uma irmã pelada no culto, tá bom? Com as tetas aparecendo. Aí as pessoas chegam em quem? Thalita, aí tu tem que falar com a fulana. Na hora eu pergunto, por que a irmã dele tem que falar? Por que não fala tu? Por que isso?
Não, vamos fazer assim, ó. Aí tem mulheres que arrumam todo um teatro para poder dizer para fulana não andar que nem uma prostituta. Ok? Mulher de Deus se veste decentemente. Não é burca, nossa religião não é burca, tá bom? As mulheres são livres. Não é burca e não é prostituição. Não são dois extremos, tá bom? Não é a igreja do pastor Marcos Pereira lá, que as mulheres usam uns tecidos lá, igual essa cortina aqui. Não é isso, parecendo o Capitão Caverna, não é puro pelo. Não. Se depile. Seu marido não casou com um ursinho. Ok? Bigode é bonito em homens. Ok? Tá bom? Então vá lá, faça esse negócio aí, tudo aí. Tá? Agora, chega e fala. Seja honesto, confronta. Não usa um jeitinho para pegar e... Por que essa igreja aqui não compreendeu Paulo? Porque eles resolviam problemas com jeitinho. Eles não resolviam os problemas com confronto. A gente resolve problemas com confronto. Amém, igreja? Amém? Em quinto, como nós nos tornamos uma igreja assim? Quando estamos mais preocupados em manter o que já acabou do que com a missão. Eles estão mais preocupados com circuncisão. Eles estão mais preocupados com os costumes da lei. Eles têm mais preocupação com isso do que o que com Deus está fazendo no meio de gentios. Eles estão mais preocupados no que Deus fez no passado do que aquilo que Ele está operando no presente e vai realizar no futuro. Isso é sério. Isso é sério. Parece, cara, olha aqui pra mim. Ei, parece que eles estão valorizando o que Paulo falou, né? Paulo chega pra eles todo pimpão. Bah, cara, Isás. Aí eu preguei, aí o Espírito desceu, aí eu batizei, e não sei o que é eles. Que legal. Então, Paulo, olha só. Tem uns caras que guardam a lei. Cara, eu fico louco com esse texto assim. Sabe? Que tipo de igreja a gente quer ser? Que tipo de igreja vintage quer ser? Uma igreja que está alinhada com a Escritura e com o Espírito? Ou uma igreja que está alinhada com uma mumificação? Uma igreja mumificada. Nós queremos ser um movimento ou um museu? Ah, porque Deus fez. Cara, glória a Deus. Deus fez. Eu quero saber o que Deus vai continuar fazendo. Para onde o Espírito está empurrando. Para onde nós estamos indo. O que Deus vai nos dar. O que Deus vai nos doar. O que Deus vai nos legar. Nós seremos uma igreja que ama a Bíblia e se arrisca pelo que a Bíblia diz? Ou nós seremos uma igreja preocupada a manter o que conquistou? Olha aqui para mim. Isso é muito comum. Muito comum. Existem igrejas preocupadas com o que elas conseguiram. Então elas não podem mais arriscar. Elas não podem mais falar. Tem muito a perder. Cuidado. Cuidado. Se tiver que ir para o meio de uma praça, debaixo de chuva, abrir uma Bíblia. Eu achei até Bíblia à prova d'água. Já estão vendendo no Brasil agora. Sério. Tem uma Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil está vendendo. Eu achei um Novo Testamento à prova d'água. Você pode mergulhar ele dentro da água. E as folhas assim, e não molha a folha. Se pode precisar, nós vamos estar lá. Você pode querer assim, porque como que se resolve problema no Brasil? Congelando conta, roubando teu dinheiro. Para isso, se você quiser fugir disso, entre no grupo de bitcoins do Mateus. Lá, o Mateus não está cobrando nada e está dando uma assessoria furiosa. Mas quem for toscão, tiozão que nem eu, e não entender nada disso, e congelar, e roubar, cara, o que a gente faz? A gente vai para o meio da praça. Mas a gente não vai negociar. A gente não vai negociar o que a palavra de Deus diz.
é inegociável para nós. É inegociável. Nós não queremos acabar como uma igreja assim. Ok? Como nós nos tornamos uma igreja assim? Dessa forma. Então, em primeiro, Paulo foi incompreendido por quem? Atenção aqui. Por quem? Você vai ser incompreendido pelos seus amigos também. Em segundo, Paulo foi incompreendido por alguns obreiros e algumas igrejas. Prepare-se. 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 Antes de plantar a Vintage, a Thalita e eu estávamos num culto. E acabou o culto, feliz da vida. Eu estava na frente da igreja contando piada, assim, rindo. E de repente veio uma irmã, a irmã me olhou assim, botou os olhos em mim, eu disse, ih, lá vem. E ela veio, quando ela chegou perto de mim, ela começou com os raganai. E ela veio e disse assim, aquelas profeta bem pentecostal, meu servo. E eu baixei minha cabeça assim, né? E ela assim, todo profeta pentecostal, ele tem que falar eis primeiro. Okay? Eis que te digo. E ela falou, eis que te digo. Eu vou fazer uma grande obra na tua vida. E eu, E os teus amigos não vão entender. Os teus amigos não vão entender. Cara, não deu 2 anos. E ela falou mais um monte de coisa. Não deu 2 anos. Nós estávamos iniciando a Vintage. Plenamente direcionados pelo Senhor. A Thalita e eu estávamos iniciando a Vintage. E um monte de gente que andava com a gente, que eram nossos amigos, não entenderam. Não entenderam. E depois de anos, vieram até nós. E isso não é uma forma de, viu? Não, vieram até nós. Disseram, era o Senhor com vocês. Era Deus que estava com vocês. E alguns desses amigos nós até ajudamos em plantações de igreja. Era o Senhor. Muitas vezes, você vai ser incompreendido por fazer a vontade de Deus. Em último, prepare-se para ser incompreendido pelos de fora da igreja. Prepare-se. Então, aquele plano quase custou a vida de Paulo. Aquele plano de ir no templo, de pegar e ir lá, quase custou a vida do apóstolo Paulo. Paulo também foi compreendido por gente de fora da igreja. Gente, verso 38, lê comigo aí. No capítulo 22. No capítulo 21, perdão. O verso 38. Isso aqui é muito engraçado. O verso 38 é demais. O comandante diz para Paulo, primeiro ele diz assim, né? Verso 37. Você sabe grego? Imagina isso. Você sabe grego? O cara tá perdidaço, velho. Perdidaço. Daí no verso 38, cara, tu não é aquele. Por acaso tu não é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 1000 guerrilheiros pro deserto? O cara tá perdidaço. Tu não é aquele guerrilheiro egípcio? E Paulo, não. Paulo, não sou esse cara, não. Eu não sou esse cara. Paulo foi incompreendido por várias pessoas. Escute isso aqui. Olha para mim aqui, olha para mim. Olha aqui, ó. O preço de compreender o que o Senhor quer para você é ser incompreendido por muitas pessoas. Quando você compreende o que Deus quer para você, várias pessoas não vão compreender você. Porque os planos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos planos. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus, eles são maiores, mais altos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Isaías 59. É isso, as pessoas não vão compreender. Está todo mundo perdido aqui, os caras não estão compreendendo o que Paulo está falando. Você quer compreender, você quer seguir o que Deus está falando? Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele é preso, os caras prendem. A Bíblia diz, cara, tem um verso aqui que cara, olha só. Verso 32. Ao verem o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Imagina isso. Imagina isso, cara. O texto nem diz que eles tinham começado a espancar Paulo. Quando Lucas fala assim, o jeito que Lucas fala assim, calma aí, Lucas.
Calma aí, mano. Tu nem tinha contado que tava batendo no homem ainda. O jeito que Lucas é um escritor fenomenal. Ao verem o comandante, pararam de espancar Paulo. Tudo isso por quê? Porque ele compreendeu o que Deus queria para ele. Eu pergunto para você. Você compreendeu o que Deus quer para você? Você já entendeu o projeto de Deus para a tua vida? Nós como igreja entendemos o que Deus quer para a Vintage, para nós. Nós estamos fazendo o que Deus nos chamou a fazer. A igreja Soma, que daqui a alguns dias vai estar iniciando, dando seus primeiros passos. Vocês estão atentos ao que o Espírito quer de vocês em Novo Hamburgo? O que Deus tem para vocês? O que o Espírito está gerando no coração do pastor Michael e no coração de outras pessoas? A pior tragédia, pastor Michael, que pode ocorrer para a igreja Soma é algumas pessoas saírem aqui da Vintage e disser: eu quero congregar com vocês porque é mais perto. Isso não serve. O que vocês precisam é de gente com sangue no olho, sangue nos olhos, querendo ver o nome de Jesus ser glorificado ali em Novo Hamburgo. O que nós precisamos aqui em Porto Alegre é assim: nós estamos em um prédio novo, Isás. Não, eu quero que o nome de Jesus seja exaltado. Quero isso. Encerrando, preste bastante atenção no que eu vou te falar. E primeiro, a incompreensão é marca fundamental na vida de alguém que anda com Jesus. Se você andar com Jesus, escuta o que eu vou dizer aqui, cara. Cara, coloca isso dentro da tua cabeça, tatua, fala com o Dé. Cara, marca uma tatuagem, tatua essa frase aqui, ó. A incompreensão é marca fundamental na vida de alguém que anda com Jesus. Você quer andar com Jesus? Quer mesmo, cara? Você quer andar com Jesus e você vai ser o esquisitão? Você quer ser o esquisitão da tua família? Sabe quando os caras vão olhar pra você, você vai chegar na sua família e as pessoas vão dizer assim: tadinho, né? Tão inteligente. Podia ter feito tanta coisa na vida. Mas aí, ó, que ser crente. Os caras vão olhar pra você: tá, venha. Terminou com esse negócio de igreja aí, né? É legal, né? Né? Família esquisita, gente estranha. Você quer ser o esquisitão da tua família? Porque se você seguir Jesus, é isso que você vai ser. É isso que você vai ser. Tem algum esquisitão de Jesus aqui? Tem uma esquisitona de Jesus aí? Coisa boa, né? Coisa boa, né? Então, grava isso. Paulo era o esquisitão. E segundo, não se vitimize quando você não for compreendido. Também não vá para o outro lado. Eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo cancelado. Cara, gente que não é conhecida não é cancelada. Não existe isso, tá? Tá bom? Ninguém te conhece. Tu não pode ser cancelado. Tá bom? Cara, cancelado é ator da Globo. Tá bom? É cara de Hollywood. Nós somos todos um Zé Ruela aqui. Ok? Então assim, não se vitimiza. Sofre, pode reclamar, pode pedir ajuda, pode chorar, só não choraminga. Só não valoriza demais. O que eu tô querendo dizer? Não é o Neymar tomando a falta, entendeu? Pode cair, doeu. O cara ficava dando 15 piruetas no chão. Não. Não.
E vou deixar claro para vocês, para mim o Neymar é um dos maiores jogadores da história do Brasil. Passou pela... Aguenta isso, acabou. Os caras têm inveja do cara. Mas o queimou o filme dele. Isso é o que eu falo para quem tá falando mal do Neymar. Mas pro Neymar eu ia dizer, mas tu também não te ajuda. Tu parece o peão da casa própria, rolando ali. Por favor, né? Então, não se vitimiza. Em terceiro, também não se vantar, não vou me vitimizar. Então eu sou Lutero. O Lutero do século 21. Não, também baixa tua bola. Tu não é tudo isso. Tu não sabe nem a regra dos porquê. Tu tá achando que é o Lutero? Tu não sabe usar a crase. Pera lá. Lutero sabia de cor todo o livro de Romanos em grego. Tu fala problema. Tu fala tóxico. Para aí. O cara vem falar flauda e acha... Não, só um pouquinho. Sim, não te vitimiza, mas também não, né? Normal. Vou seguir Jesus, não estou me entendendo? Normal. Em quarto, a incompreensão vinda de fora da igreja não é fruto de uma limitação cognitiva, mas de um coração rebelde. Né, mãe? O probleminha está aqui, ó. Repita comigo. O problema não é o problema. O problema é o coração. Vamos falar de novo isso aí? O problema não é o problema. O problema é o coração. As pessoas de fora da igreja, elas não entendem você, não é porque elas não entendem cognitivamente, com as suas faculdades mentais, aquilo que você está fazendo. Não é isso. Elas não entendem a tua vida, a tua família, porque o coração delas é rebelde contra as coisas de Deus. É por causa disso. Sempre é assim. Sempre. O problema do pecador não é cognitivo. O problema do pecador não é que ele não entende a mensagem do evangelho. Pomba, o cara ele entendeu Inception, ele entendeu a origem do Christopher Nolan. Não tem mensagem mais simples que o evangelho. Jesus morreu na cruz do nosso lugar. Fim de papo, acabou, é isso. Eu não tinha como me salvar, veio um e me salvou. É isso, pomba. Acabou. E eu sou salvo mediante a fé. Chega a ser monossilábico, para o camarada não errar. É fé. Olha só, para não enganar a palavra. E o camarada vai lá, não, porque eu não consigo entender. Aí essa facilidade é tão simples, é tão assim, juvenil o entendimento que é necessário para crer no evangelho, que o camarada tropeça nessa facilidade. Ele queria que Deus fizesse uma coisa mais elaborada, com passos, com degraus, com avanços, e com isso ele perde a alma. Então, o problema não é que não estão entendendo você. Na verdade, o problema é que eles estão entendendo. Eles entenderam. Só que eles não aceitam. No final do dia, é fácil de entender. Só é difícil de aceitar. Em quinto. Estava fazendo esse sermão, eu me lembrei de ensino da harpa. Então presta atenção no que eu vou te falar. Isso aqui é um pedaço do hino da harpa feito por Frida Wingren, se não me engano. O nome do hino é A Bem-aventurança do Crente. Olha essa frase. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. A vida do crente é assim. Você vai tributar os seus maiores hinos de louvor a Deus quando tudo estiver fechado sobre você. Eu comprei um espremedor de limão. Eu amo limão. Eu não entendo como em algumas casas eles existem sem ter 3 ingredientes fundamentais
para toda a culinária da família cristã, que é limão, cebola e alho. Cebola é tão bom que os caras queriam voltar para o Egito, mano. As cebolas do Egito. Aí vem você com seu paladarzinho infantil. Pastor, tu não toma café. Dane-se, escute o pastor daqui. Vem você com seu paladar infantil e diz assim: tem muita cebola, tira a cebola. Tira a cebola. É a mesma, daqui a pouco tu está pedindo para coar o feijãozinho. Ok? E eu comprei um espremedor, eu comprei 2 espremedores de limão, um para ficar na minha sala e outro para ficar na cozinha. Aí tu bota o limão ali, meu, e tu aperta aquele negócio assim, ó, e sai todo, porque assim, a melhor coisa que tem é tomar uma coquinha, geladinha. E tu não bota um limão ali dentro. Tu vai no local, quer gelo e limão? Eu quero limão. Aí o cara corta aquele limão ali que tava pura sujeira e larga um bagulho dentro do teu copo. Não, tu vai falar agora a partir de hoje. Tu vai dizer o que assim? Ô campeão. O homem chama o cara de vários nomes, né? Ô campeão, ô meu rei. O atacante, seguinte. Tu pode botar um limão espremido pra mim no copo? O cara, pra já meu patrão. Acabou. Então eu comprei e eu espremo aquele limão e sai todo, aperta assim, ó, e sai todo o suco do limão. Sai tudo. Melhor tu ficar apertando o limão assim, sabe? Não vai sair tudo. Ali sai todo o suco do limão. Tu pega, fica aquela casca assim, sem nada. A vida do crente é do mesmo jeito. Quando as tribulações vêm, é nesse momento que a essência do Espírito que está dentro de nós sai para fora. Quando somos espremidos, quando somos esmagados, é ali que a essência, a pura seiva sai e brilha para a glória e fama do nome de Jesus. Lembra disso. Lembra disso. Em sexto, tenha coragem. Avante. No meio de toda essa compreensão, não fica te lamentando, ai, por que isso, ai, por que aquilo, ai, por que aquilo outro. Não! Coragem! Avança! Você não quer avançar? Você não quer avançar? Eles vão ficar na sua frente, eles vão fazer piada, eles irão rir, eles irão ameaçar você. Dane-se! Avança, avança. Deus deu uma visão para você, Deus colocou. É Deus, pastor, é Deus. Se informe, converse, estude, peça conselhos. O Senhor confirmou, ficou claro que é o Senhor. Avança, 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 avança. Mas vai custar, avança. Mas vai ser difícil, avança. Mas eu vou chorar, avança. Mas vai ser desconfortável, avança. Avança! Avança! E último, quando for perseguido pelo mundo, testemunhe a sua conversão. Encerrando aqui, olha aqui para mim. Quando os caras, Paulo, eu queria chegar lá, na cara de Paulo, e dizer, tu é um danadinho, seu sem vergonha, eu sei o que tu está fazendo, eu peguei o que tu fez. Paulo é um sem vergonha, cara. Os caras prendem Paulo faz aquelas caras, eu vejo a cara dele, aquelas caras de paisagem. Eu posso falar com a multidão. Tu fala grego, tu não é o egípcio. Não, fica tranquilo, eu vou falar com a multidão aqui. E Paulo sabia que ele ia começar a falar em hebraico. Os caras, tudo assim, sabe, tudo gaúcho. Não pode ouvir um baque. É nosso povo, é nosso povo, é nossa bandeira. Quando Paulo começou a falar em hebraico, os caras ficaram quietos. Por quê? Judeu é mais judeu.
Aí Paulo começou a falar, e o que Paulo fez? Qual foi a defesa de Paulo aqui? O que Paulo fez? Paulo pregou, ele é um sem vergonha. Paulo, ele se defendia contando o que Deus fez. Então eu vou contar o que Deus fez. Eu sou judeu, filho de judeu, neto de judeu, tataravô de judeu, e não sei o que é minha vida, e eu fazia isso, e de repente Deus veio a mim, que olha que coisa louca, um tal de Ananias. O cara veio e fez isso, aquilo outro, e Deus veio a mim, não sei. E conforme ele vai contando a história dele, ele vai te informando o que Deus quer fazer. Você está entendendo isso? Você está entendendo essa sem vergonhice, essa malandragem dele? É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Você tem que ser esse sem vergonha para a glória do nome de Jesus. Quantos querem ser sem vergonha aqui? Levanta a mãozinha. Amém. Eu quero ser. Paulo não tinha vergonha nenhuma. Paulo, ele começa a falar, e ele começa do verso 40 do capítulo 21, ok? Até o verso 21 do capítulo 22. O que Paulo vai falando? Paulo vai narrando a conversão dele. Paulo era para explicar o que estava ocorrendo. Paulo parece os políticos. Tu pergunta um troço, ele te fala outro. E daí tu pergunta o troço e o cara fala, veja bem. E ele te fala outro bagulho. Paulo é esse cara, parece jogador de futebol dando resposta. Ele fala o que ele quer falar. Os caras perguntam e Paulo vai, beleza, eu vou começar. Eu vou contar a história para vocês. Tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Quem viu Goonies aqui entendeu a referência. O gordinho lá, preso lá na casa dos italianos. Tá bom, eu vou contar. E Paulo começa a narrar toda a conversão dele. Escute isso aqui. Quando você for perseguido pelo mundo, testemunhe sua conversão. Quando o pessoal começar, por que tu faz isso? Por que tu defende isso? Por que tu pensa desse jeito? Por que tu faz assim? Por que tu faz assado? Por que isso? Por que aquilo outro? Cara, eu vou te contar um negócio. Eu vou te contar uma história. E tu conta a tua conversão. E Deus vai salvar pessoas ali. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando Paulo fala aos filipenses que eles pregavam por inveja, por raiva, não importava a motivação que eles preguem, Paulo diz, contanto que preguem o evangelho. Você se lembra desse texto em Filipenses? Você se lembra? É exatamente o que está ocorrendo aqui. Quando eles iam interrogar Paulo nos tribunais, todas as interrogações a Paulo nos tribunais, Paulo usou a fala para pregar. Ou aquilo era lido no mundo antigo, ou o próprio Paulo pregava. Deus tem os seus meios. Estão te perseguindo no teu trabalho? Ei, levanta a mão aqui, ó. Estão perseguindo vocês? Alguém aqui já foi perseguido no seu trabalho por ser cristão? Levanta a mão. Levanta a mão. Sabe o que tem que fazer nesse momento? Não é brigar. Pode até brigar, mas depois. Primeiro prega. Primeiro usa essa oportunidade. Estão detonando você e sua família? Prega. Testemunha. Alguém vai aceitar a mensagem de salvação. Alguém vai. Por que Paulo fez tudo isso? Porque Paulo tinha uma coisa em mente: o avanço da igreja, o avanço da missão, o avanço da fama de Jesus. Eu encerro perguntando para você: o que você tem em mente agora? O que você tem em mente nesse exato momento? E Paulo tinha o avanço da igreja em mente, mas o apóstolo Paulo tinha muito menos liberdade do que você e eu temos. O que o Espírito pergunta para você e para mim agora é: o que você vai fazer com a liberdade que você tem? O que você vai fazer com a liberdade que Deus tem dado a você? O que você vai fazer? Porque, não pense que não vai ser assim. Você e eu daremos conta da época que nós estamos vivendo. Você e eu daremos conta do período que nós estamos existindo.
Você e eu daremos conta da liberdade que estamos desfrutando. A pergunta que eu faço a você aqui nessa manhã é essa: o que você vai fazer? O que você tem em mente? Os teus amigos podem não compreender você. Os teus amigos podem não compreender você. Algumas igrejas, alguns irmãos, alguns obreiros, alguns pastores podem não compreender você. Pessoas de fora da igreja, com certeza, aí mesmo que elas não vão compreender você. O que você tem em mente? O que você vai fazer? Para onde você vai avançar? Ou você vai sair daqui hoje e vai viver a semana do mesmo jeito que viveu essa aqui? O que mudou semana passada para essa? O que mudou? O que vai mudar a partir de hoje na tua vida? Você vai sair daqui com uma visão mais exaltada de Jesus? Você vai sair daqui com um senso de urgência maior no teu coração para o avanço da missão? Ou não? Eu quero que você pense nisso. Nós vamos responder ao Senhor. Esse sermão, escuta aqui, ó. Nós vamos responder esse sermão, em primeiro lugar, cantando a Jesus. Cantando a Jesus. Quando a banda estiver aqui, nós vamos cantar de novo. Nós vamos repetir alguns hinos. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar mais alto do que nós cantamos a primeira parte aqui. Nós vamos louvar a Jesus. Louvar, 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 louvar a Jesus. Louvar ao Senhor. Nós vamos louvar o nome de Jesus. Nós vamos cantar o nome do Senhor. Nós vamos cantar aquele que, pela misericórdia de Deus, nós compreendemos. Nós compreendemos não a totalidade de Deus, mas nós compreendemos aquilo que Ele revelou na sua palavra. Nós vamos louvar a Ele. Em segundo lugar, nós vamos ofertar e dizimar generosamente, para que o reino de Deus avance. Para que o reino de Deus avance. Tem um caso que eu acho muito interessante. A Bíblia manda a gente honrar pai e mãe. E honrar significa que quando você mora com seus pais, você precisa obedecer a eles. E uma menina morava na casa com seus pais, e o pai dela não era cristão. E o pai dela proibiu ela de dar o dízimo. Proibiu. E ela chegou para o pastor e disse assim: pastor, a Bíblia manda eu ser generosa, eu ofertar, dizimar na casa do Senhor. E a Bíblia manda eu obedecer meu pai. E o meu pai me proibiu de dizimar. O que eu faço agora? O que faz? O pastor disse para ela o seguinte: tu vai pegar o dinheiro do teu dízimo, tu vai botar dentro de um envelope da igreja, e tu vai entregar na mão do teu pai. E tu vai dizer assim: pai, a Bíblia manda eu dizimar, e o Senhor está proibindo que eu faça isso. Mas esse dinheiro não é meu, ele é do Senhor. Ele é de Deus. E eu não vou ficar com ele. Estou entregando na sua mão, e o Senhor faz o que o Senhor quiser com esse dinheiro. Na hora. Quando ela entregou o dinheiro na mão do pai dela, o pai dela: não. Eu não quero esse negócio aí. Eu não quero esse negócio. Pode dar na tua igreja isso aí. Não quero esse negócio. Ok? Você vai ser generoso, generosa ao Senhor. Você vai ver com privilégio poder ofertar. É um privilégio. Ou seja, você está vendo aqui, está um calor, né? Jogamos o culto para 1 hora mais cedo. Quem congregou aqui desde o primeiro ano lá na Sertório disse assim: cara, tá tranquila a temperatura, tá tranquilo, mas nós precisamos de instalar os ar-condicionados, pintar isso aqui, botar luz, arrumar aqui atrás, fazer um monte de coisa. A gente precisa arrumar esse local aqui, né? A gente vem para cá, é poeira, é coisa assim, tem que arrumar isso aqui, é muita coisa. Botar os refletores aqui atrás, tudo. Tem muita coisa para fazer aqui dentro. Nós precisamos comprar, basicão, comprar cadeira. Nós temos que comprar cadeiras. Aumentar. Você não pode ter menos de 70%
das cadeiras ocupadas de um prédio. Você não espera lotar as cadeiras, então compra. Você imagina como é que vai ser o culto da Páscoa? Culto de Natal. Então, nós precisamos comprar cadeiras. Essas são as necessidades, mas elas não são, atenção aqui, gente, elas não são a causa da oferta. A causa da oferta é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque Deus ofertou o seu Filho naquela cruz por nós. Você vai ser generoso porque Deus é generoso. Atenção aqui. Eu já estou calando a boca. Aqui. Nós temos que ser generosos. Porque nós viemos de um Deus generoso. Porque o nosso Pai é generoso. Amém, meus irmãos? Amém mesmo. Mas amenzão mesmo, assim? Você quer dizer amém, né? Amém quer dizer isso é verdade. Isso é verdade. Em terceiro, nós vamos comer e beber de Jesus. Nós teremos 2 irmãos daquele lado, 2 irmãos daquele outro lado, com pão e com vinho. Você vai sair do seu lugar. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no vinho, no cálice bronze, ou no suco, no cálice dourado. E você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Quem participa desse momento? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que congregam em alguma igreja, aqueles que amam Jesus, aqueles que já se converteram. Você vai participar desse momento em arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Você e eu precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Você e eu precisamos abrir mão das nossas razões diante da razão de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. A banda já vai entrar aqui, vai estar cantando. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Pai nosso, muitos os que estão aqui são incompreendidos nas suas casas, são incompreendidos nos seus lares. Muitos os que estão aqui são incompreendidos pelos seus pais, pelos seus irmãos. Algumas moças que estão aqui nunca tiveram um elogio dos pais, dos avós, porque elas decidiram te seguir. Alguns homens que estão aqui não recebem aplausos porque eles escolheram agirem como homens. É nesse momento, Divino Espírito, que eu preciso da tua cooperação nesse sermão. É nesse momento, Divino Espírito, que eu preciso que o teu Espírito, que eu preciso que o Senhor toque em cada coração e confirme o teu amor. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, que o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. Eu peço nesse momento, confirma o que eu estou pregando no coração de cada homem e mulher que está aqui nessa manhã. Que haja uma confirmação que eles são amados, que o Senhor tem prazer neles, em nome de Jesus. No santo, no bendito nome de Jesus. Que a vontade de te servir seja maior do que a de receber aplausos desse mundo. Que a vontade de ouvir a tua voz dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, seja maior
do que a de receber elogios desse mundo corrompido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz aquilo que somente o Senhor pode e sabe fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, toda tristeza, angústia, toda garota, toda menina que está aqui, Senhor, que tem sido tratada como coisa na sua família, tem sido tratado como uma estranha, como uma esquisita, porque ela te ama, porque ela te segue, ó Deus, ainda que essa situação externa não mude, por favor, deixe impresso a partir dessa manhã, no coração dessa menina, dessa garota, que o Senhor a ama, que ela é amada do Senhor, amada pelo Senhor, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome que é sobre todo nome. Todo homem que está aqui, Senhor, que tem sido ridicularizado e muitas vezes ele fica envergonhado, por favor, ajuda ele, em nome